Existe um motivo psicológico para você repetir sempre o mesmo erro alimentar. E não, isso não significa que você é fraca, descontrolada ou sem disciplina. Significa que você aprendeu a funcionar assim. Eu sou Daniel Fonseca, o Nutri das Emoções. Eu te ajudo a emagrecer de dentro para fora, controlando as suas emoções sem descontar na comida. Já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de alimentação e emoção por aqui. Comportamento alimentar, ele não nasce do nada. Ele é construído ao longo da vida através de uma verdadeira cascata de influências, seja família, cultura, ambiente, emoções, crenças, experiências anteriores, nível de estresse, até contextos biológicos. Por isso, antes de tentar mudar a comida, você precisa entender o comportamento. Ah, Dani, mas eu já sei que meu problema é comer doce demais, meu querido. Tá, mas você sabe o gatilho que te faz comer doce demais? Onde você tá quando te dá essa vontade? Quem influencia nessa vontade? Por qual motivo você tem essa vontade? Como que é essa vontade? Tudo isso é importante, porque comer é uma resposta. E toda resposta ela tem um gatilho. Vamos para o que a gente pode chamar de o ciclo psicológico do comportamento alimentar. Existe uma sequência invisível que acontece todos os dias, seja qual for o seu comportamento. Primeiro ela se inicia com um gatilho, depois vai para um pensamento, depois para uma emoção, uma ação e a consequência. Por exemplo, você chega cansada do trabalho, aí você pensa que precisa relaxar, merece relaxar, sente ansiedade ou exaustão e come alguma coisa altamente palatável, e aí você sente aquele alívio momentâneo. O cérebro, ele aprende, ele registra que aquela ação resolve alguma coisa e pronto. Um padrão começa a ser formado aí. E a grande questão é que a maioria das pessoas ela tenta mudar apenas a ação. Ela quer trocar o alimento, quer trocar o cardápio, quer trocar a dieta, mas continua com o mesmo cansaço, com a mesma ansiedade, com a mesma rotina, com os mesmos pensamentos. E qual que é o resultado disso? O comportamento antigo ele volta. Nós temos alguns determinantes do comportamento alimentar. A forma como você come é determinada por múltiplos fatores, seja pelo sabor e recompensa sensorial que você tem, a aparência e estímulo visual daquele alimento, a familiaridade com os alimentos da infância, o ambiente físico e social, a cultura alimentar, pressões sociais, emoções não reguladas, crenças sobre comida e corpo, necessidades biológicas, a rotina de trabalho e sono. Aqui eu já te dei uma boa lista para você entender que existe um contexto muito mais complexo. Ou seja, a sua alimentação ela é um fenômeno biopsicossocial. Então envolve sim a parte fisiológica, mas também a questão social, a questão emocional, a questão ambiental. Então reduzir isso a comer certo ou errado é simplificar demais uma coisa que é extremamente complexa. Então, um erro clássico na tentativa de mudança que a grande maioria comete é querer abandonar um hábito ruim sem investigar ele antes. As pessoas tentam substituir um comportamento antigo por outro novo sem entender quando que ele acontece, onde ele acontece, com quem acontece, ou até o que sente antes, ou muitas vezes até o que elas pensam durante e o que vão ganhar depois que elas executam isso. Sempre existe alguma consequência que reforça a repetição, mesmo sabendo que aquele hábito ou comportamento não faz bem para você. Pode ser por prazer, pode ser por alívio, pode ser por distração, pode ser por sensação de recompensa. E enquanto essa consequência não for compreendida, o hábito ele vai tender a voltar. Uma paciente ela relatava episódios frequentes de compulsão alimentar e durante o dia ela mantinha um padrão extremamente controlado. Quando a gente investigou o comportamento, a gente percebeu que a noite representava o único momento de descanso psicológico que essa paciente tinha e a comida funcionava como uma recompensa muitas vezes para ela, até como uma anestesia emocional, uma pausa mental do final do dia, com uma mistura de sensação de merecimento
Ou seja, não era apenas fome que essa paciente tinha, ela não tinha uma regulação emocional. Então, ao desenvolver novas estratégias de descanso e organização da rotina, a compulsão dela reduziu significativamente. Não porque a dieta mudou primeiro, mas porque a consciência dela mudou. A prescrição do plano alimentar não garante a execução. Esse é um ponto crucial. Decidir mudar não é suficiente. Saber o que fazer também não é suficiente. Receber uma lista alimentar não é suficiente. Mudança de comportamento exige uma ação repetida em contexto real. Dieta é só uma estratégia, não é um mandamento também. Listas rígidas, elas podem gerar uma sensação de fracasso quando elas não são seguidas. E aí isso leva muitas pessoas a acreditarem que elas não são capazes, mas na verdade elas nunca aprenderam a desenvolver o autogerenciamento. Algo primordial na mudança é a autoeficácia. Quando a pessoa começa a entender os gatilhos, os padrões, alguma coisa muda. Ela passa a ter uma percepção mais clara de onde tudo se inicia no comportamento e ela passa a pensar o que antes parecia impossível de ajustar. Isso começa a dar uma fagulha de esperança na mudança dela, quando ela tem uma autoeficácia, um autogerenciamento. Então, dessa forma, isso passa a trazer uma visão de autoeficácia. Autoeficácia é a percepção interna de capacidade de mudança. Se você começa algo já pensando que não vai dar certo, ou que futuramente não vai sustentar o resultado, você já começou muito errado. E é também um grande sinal de que você não acredita que consegue mudar. E isso diminui a sua motivação, a sua consistência, a sua recuperação após recaída, o seu foco no processo. Então a autoeficácia, ela faz o contrário disso, ela aumenta a sua motivação, ela aumenta a sua consistência, aumenta a sua recuperação após recaídas e aumenta o seu foco no processo. A recaída até deixa de ser vista como um fracasso e passa a ser vista como uma informação de onde é importante ajustar para diminuir as lacunas que facilitam você sair da sua rotina. Ah, droga, tô querendo emagrecer e comi um doce. Esse doce é um problema? Qual condição ele aconteceu? Com quem você estava? Onde você estava? De onde veio essa vontade? Tentar controlar o comportamento alimentar o tempo todo gera um desgaste enorme. O caminho mais eficiente é aprender a se autogerenciar. Isso envolve mapear os seus gatilhos, ajustar o ambiente, desenvolver consciência emocional, criar estratégias práticas, construir um hábito de forma gradual. A mudança real, ela não acontece pela imposição, ela acontece pela compreensão. Quando pensamos em formação de um hábito, o hábito ele é um comportamento aprendido que se torna automático com a repetição. Então, grande parte dos hábitos, que nós temos acontece sem consciência ativa. Você não está pensando, cérebro, vamos agora fazer um download desse comportamento para que eu aprenda a comer melhor. Ou, aviso, seu sistema foi invadido por um malware suspeito que fará você comer doces em excesso até ficar obesa. Os estudos eles mostram que a consolidação pode levar semanas ou meses, dependendo da complexidade do comportamento e da consistência. Quando o hábito está associado a um gatilho claro do cotidiano, pequenas falhas não anulam o progresso. O que realmente atrapalha é o pensamento de tudo ou nada, muitas vezes, que você tem. Ou eu faço 100% ou eu desisto de tudo que eu já consegui. Então o instinto, quando nós pensamos em instinto e hábito, instinto não é hábito. Quando você sente fome, por exemplo, você pode ser motivado a buscar comida para saciar sua fome. Isso é um instinto. Mas o que faz você escolher um alimento está inserido em um hábito. As suas motivações para escolher é um hábito. Hábito é aprendizado. E tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Então isso significa que você não está condenado a repetir padrões alimentares para sempre. Se você quer mudar sua alimentação, comece investigando sua história, observe seus gatilhos, observe suas emoções, observe suas recompensas ocultas. Seu comportamento alimentar ele tem uma lógica por trás. Quando você entende essa lógica, você ganha poder de transformação.
Mudança não é sobre perfeição, é sobre consciência estratégica e repetição. E esse pode ser o início de uma relação mais leve, mais saudável e mais inteligente com a comida. Se você achou esse vídeo sensacional e você está aí com a sua cabeça fervilhando de insight para sua mudança alimentar, não deixe esse conhecimento parar em você não. Manda para pessoas próximas a você, porque o seu ambiente importa no contexto alimentar. Quanto mais pessoas ao redor estão na sua sintonia, melhor é para a sua evolução. E dá aquele like para eu saber que você foi uma vida que eu pude fazer a diferença. Bum!